Architecture takes. A arquitetura toma terra, recursos e energia. A questão é, o que ela dá em troca? So then the question is, what does it give? Estou bem mais interessada na arquitetura como motor real para a sociedade. Não dá para simplesmente construir um prédio com sangue nas paredes, limpar o sangue e dizer que valeu a pena. Como viveremos amanhã? Construindo contra as mudanças climáticas? Seria ótimo, mas será que é possível? O Camarote 21 desta semana apresenta 5 construções inspiradoras em termos de sustentabilidade. E conversa com 2 arquitetos que lutam por uma arquitetura mais sustentável, David Chipperfield e Leslie Louco, que transformou a Bienal de Arquitetura de Veneza em um laboratório do futuro, com a África como referência. Leslie Louco, diretora da Bienal de Arquitetura de Veneza deste ano, está no centro das atenções. Foram 15 meses de trabalho intenso e ela diz estar satisfeita com as reações. Houve uma alegria enorme. Foi realmente muito animador ver a alegria das pessoas. Durante 6 meses, a 18ª Bienal de Arquitetura de Veneza vira um ponto de encontro de especialistas, artistas, fãs e criadores de todo o mundo. Mas este ano está diferente. A Bienal está mais feminina e mais jovem do que de costume. E é a primeira vez que o continente africano está no centro das atenções. Leslie Louco questiona como é possível construir em tempos de crise climática. Ela transformou a Bienal em um laboratório do futuro, com a África como protagonista. Para mim, a África sempre tem sido lugar para o futuro, um campo de testes para o futuro. E isso remete ao fato de sermos ao mesmo tempo o continente mais jovem e o mais antigo do mundo. Todos nesse planeta procedemos originalmente da África, portanto, temos esse vínculo bem complexo com o passado e com o futuro. A Bienal mostra como a África está lutando contra as mudanças climáticas. Por exemplo, as maquetes do arquiteto ganês-britânico David Edgey para uma biblioteca de Joanesburgo construída com taipa de pilão. E para Accra, capital de Gana, uma catedral majestosa construída com materiais regionais. A Bienal quer impulsionar mudanças. A Bienal é um momento muito intenso e importante para as pessoas se reunirem. Espero que o público se surpreenda com o nível de reflexão, cuidado, beleza, esperança, ambição e ativismo. Veneza é apenas uma das paradas de Leslie Louco. Ela está sempre em movimento, pela Europa e pela África. Leslie vive em Accra durante parte do ano, sempre alternando entre Gana e Inglaterra. As 2 culturas influenciam o trabalho e a maneira de pensar dela. Ela é uma importante fonte de inspiração no universo da arquitetura. Há 20 anos, ela mesma projetou sua casa em Accra, já naquela época uma construção à frente de seu tempo, parcialmente feita de tijolos de barro. Em 2020, ela cofundou o Instituto African Futures, onde é professora e pesquisadora. Uma visionária que dedica sua vida à próxima geração, aos profissionais que estão sendo formados no Instituto. Embora neste momento a sede do Instituto seja em Gana, a ideia é que ele se espalhe por todo o continente. Eu me interesso pela arquitetura como motor real para a sociedade, formando pessoas capazes de refletir de formas interessantes sobre sociedade, cultura e meio ambiente. O Instituto enfrenta os desafios do futuro da construção e é exatamente isso que Leslie Louco está tentando, também na maior mostra de arquitetura do mundo. Construir uma narrativa a partir da perspectiva africana, desenvolver
desenvolver novos métodos de construção, combater as mudanças climáticas, grandes tarefas para os arquitetos. Mas como a Bienal é recebida pelo público especializado, é muito especial para mim andar pela Bienal e ver que o evento é uma celebração do trabalho que Leslie vem fazendo há décadas. Para mim, ela reuniu uma nova geração ainda desconhecida. Essa é provavelmente a geração mais jovem que a Bienal já viu. É um ato de coragem, mas também um ato de traçar uma linha na areia e dizer, a partir daqui, temos que fazer o melhor. Leslie Illoco também é autora de best-sellers. Para ela, escrever e construir são coisas que devem andar juntas. Ser arquiteta me moldou como escritora, e a Bienal reúne os dois mundos. Ao crescer em Gana, minha primeira janela para o mundo foi por meio dos livros. A 18ª Bienal de Arquitetura de Veneza celebra muitas vozes, e pela primeira vez é a voz africana que claramente se destaca. E agora é ele que recentemente ganhou o renomado Prêmio Pritzker. Para David Chipperfield, a arquitetura deve estar sempre ligada ao respeito pela história, pelas pessoas e pelo meio ambiente. Ele é um arquiteto celebridade, mas sem as pompas habituais. Tenho uma origem bastante modesta, cresci em uma fazenda. Meus pais levavam uma vida bem simples. Quando eu era criança, uma das minhas atividades pela manhã era lidar com as vacas. Anos depois, o menino da fazenda se tornaria ícone da arquitetura mundial, laureado com os principais prêmios da área e com 5 escritórios ao redor do mundo. Mas a trajetória do britânico teve alguns obstáculos. David Chipperfield estudou em Londres durante a agitação política e social da era Thatcher. E isso se refletiu diretamente no trabalho dele. Para ele, a arquitetura deve estar ciente de sua grande responsabilidade com o indivíduo e com a sociedade. A arquitetura toma terra, recursos, energia. A questão é, o que ela dá em troca? Obviamente, não dá para simplesmente construir um prédio com sangue nas paredes, depois limpar o sangue e dizer que valeu a pena. Esta é a famosa Ilha dos Museus, em Berlim. Em 2009, a carreira do arquiteto deu um salto com a reforma do Neues Museum, o novo museu. Com coragem e modéstia, ele ajudou a dar uma nova cara à capital alemã depois da queda do Muro de Berlim. O desafio era preservar a mística do museu, mas trazê-lo para o presente. Como não era berlinense, ele teve que tentar entender a cidade e sua história. Berlim está sempre se reinventando, e eu tive a sorte de fazer parte de um período da história em que a cidade passou por uma mudança fundamental e estava se reencontrando. Em 2019, os holofotes se voltaram de novo para ele com a Galeria James Simon, elemento unificador da Ilha dos Museus. O minimalismo do arquiteto inicialmente foi motivo de controvérsia, mas depois eram só elogios. Chipperfield e Berlim formaram, digamos, uma dupla de sucesso. Nesse sentido, acho que conseguimos criar um diálogo. Em 2021, mais um capítulo da história dele com Berlim. A nova Galeria Nacional teve que ser reformada. O edifício icônico dos anos 1960 foi projetado pelo famoso Mies van der Rohe, mentor criativo de Chipperfield. Certa vez, Chipperfield descreveu a galeria como um poema, até que o trabalho de reforma começou e grandes falhas de construção foram reveladas. Quando você vê um dos seus heróis de roupas íntimas, talvez sua atitude em relação a ele mude. E nós vimos a nova Galeria Nacional de Roupas Íntimas, uma visão que não foi sempre agradável. Famoso mundialmente, Chipperfield lutou durante anos para ter reconhecimento em seu próprio país. Até que depois de projetar a extensão da Royal Academy of Arts em Londres, ele recebeu o título de Cavaleiro pelos serviços à arquitetura no Reino Unido. A verdade é que não fiz muita coisa na Inglaterra. Não quero magoar ninguém, mas estou extremamente infeliz e chateado com o Brexit. Perdi um pouco do meu amor pela Inglaterra.
Chipperfield é discreto, mas consciente de seus objetivos. E seu estilo próprio o tornou um dos arquitetos mais requisitados do mundo. Um trabalho que proporciona reflexão sobre as mudanças climáticas e o futuro da construção e da arquitetura. We know so little. Sabemos muito pouco sobre como atuar na arquitetura em termos de sustentabilidade. Há apenas uma regra que todos conhecemos: não demolir um edifício economiza muita energia. David Chipperfield criou uma fundação no norte da Espanha, um projeto modelo para o futuro da construção ligado diretamente à população da Galícia, uma região relativamente pobre. O objetivo é ser um laboratório para ideias novas e sustentabilidade. Este é o momento na história em que realmente temos que pensar em como queremos que a sociedade seja. Aspire society to be. O arquiteto abriu até um bar na região. Com o projeto na Galícia, David Chipperfield também volta às suas raízes. Um menino da fazenda que aos poucos conquistou o mundo da construção. E agora, 5 projetos de destaque ao redor do mundo. Quando se fala de sustentabilidade, esse é o futuro. O Centro Cultural Lola Moura, aos pés dos Andes argentinos, é cercado por uma vegetação exuberante. Depois de concluído, o edifício vai abrigar obras de Lola Moura, pioneira da escultura na Argentina e heroína nacional. O conceito do Centro Cultural é tão simples quanto fascinante. Projetado para ser um edifício de energia líquida zero, ele deve produzir mais energia do que consome. A eficiência energética e o baixo consumo de recursos são a chave para uma construção sustentável. O segundo pilar de edifícios sustentáveis é a geração própria de energia utilizando painéis solares e turbinas eólicas. O Centro Cultural produz mais energia do que o espaço precisa. Mas como as turbinas eólicas, que muitos consideram anti-estéticas, podem ser integradas à arquitetura? Ao invés de utilizar as típicas turbinas horizontais que se vê na zona rural, usamos uma turbina de eixo vertical, incorporando a turbina como um elemento escultórico, uma pequena torre que funciona como eixo. Eficiência energética virando arte, o Centro Cultural Lola Moura mostra que é possível. E da América do Sul, vamos a um exemplo na Ásia. Aqui, no telhado da Universidade Thammasat, em Rangsit, na Tailândia, o objetivo é tornar o edifício mais fresco, convertendo superfícies sem uso em infraestruturas ecológicas. Pense em todo o espaço desperdiçado, milhões de metros quadrados de telhados desperdiçados que são parte do problema e, na verdade, podem se transformar na solução. O telhado urbano da Universidade Thammasat é o maior do tipo na Ásia. Inspirado nos tradicionais campos de arroz do sul da Ásia, o local combina a produção sustentável de alimentos, geração de energia renovável e espaço público para eventos. Na hora de economizar energia, não é preciso ligar o ar-condicionado, que emite todo o calor para fora, e isso piora ainda mais a situação. O telhado verde reduz os custos energéticos e também refresca o ambiente. Afinal, esse é um dos maiores desafios da atualidade: construir edifícios que possam suportar o aumento das temperaturas causadas pelas mudanças climáticas. Tradicionalmente, em regiões mais quentes, as construções dependem muito do ar-condicionado tradicional, uma forma relativamente eficiente de resfriar um edifício, mas com efeitos negativos. De acordo com um estudo de 2022, o resfriamento é responsável por 10% do consumo energético mundial e quase 4% das emissões anuais de gases de efeito estufa. Por isso, arquitetos como Kotiakorn e Foracon buscam por alternativas de refrigeração. Agora vamos da Ásia para a África, mais especificamente para o Benin. Radicalmente local é o prédio da Assembleia Nacional do país.
O edifício projetado pelo arquiteto teuto-burkinense Francis Quéré incorpora o valor simbólico da árvore, profundamente enraizado nas tradições da África Ocidental. O fato é que, quando as pessoas querem se reunir, elas procuram uma árvore. O ideal é uma árvore grande que proporcione muita sombra. As pessoas se reúnem e discutem questões que dizem respeito à comunidade. Arquitetura como símbolo da democracia e da cultura do país. Uma das características do trabalho dele é o foco nas condições locais. Ele conhece a história, a cultura e as tradições do lugar e as incorpora em seus projetos. Devido ao clima quente, ele decidiu priorizar espaços externos e ventilação natural. Quéré utiliza a natureza para refrescar o local. Ele criou um parque ao redor do prédio repleto de vegetação típica da África Ocidental. Do Benin, vamos para Gana e direto para a capital, Accra. Aqui, algumas casas vêm sendo construídas com tijolos ecológicos feitos de uma mistura de areia e resíduos plásticos. Esse tipo de tijolo é estável e eficiente no isolamento. Os tijolos são projetados com uma ranhura no meio que não permite a entrada de calor, mantendo a temperatura do ambiente. Cerca de 300 funcionários coletam os resíduos plásticos para a fábrica de Boateng. Ele projetou e construiu o dispositivo de limpeza, assim como a máquina que tritura e derrete o plástico. Os tijolos são feitos de plásticos reciclados misturados com areia. Com pressão e calor elevado, forma-se uma pasta a partir da qual os tijolos são prensados. A fábrica pode produzir 25 tijolos desse tipo por hora. Cada tijolo contém 1/3 de plástico reciclado. Fico feliz em poder transformar um problema em algo positivo, combater a questão do lixo plástico que afeta o mundo todo e a escassez de moradias em Gana. O tijolo de plástico é um material de construção sustentável em comparação com o cimento, que tem uma grande pegada de carbono. Pelo menos 8% das emissões globais causadas por seres humanos vêm da indústria do cimento. A casa de tijolos de plástico de Boateng é cerca de 1/3 mais barata do que uma casa de concreto. Todos os dias aparecem pessoas interessadas. O plástico reciclado parece ser uma tendência entre os jovens do país. Acho que é uma situação em que todos ganham porque é um material muito melhor do que o concreto comum, mais barato e contribui para o desenvolvimento sustentável. Nelson Boateng ganhou reconhecimento internacional por causa dos tijolos ecológicos e recebeu uma bolsa de estudos das Nações Unidas. Será que os edifícios de concreto serão coisa do passado? O nosso último exemplo vem da capital da Albânia, a cidade de Tirana. Aqui, um marco icônico do comunismo ganhou uma nova função para se distanciar da história. Construído na década de 1980, o monumento era originalmente um museu em homenagem ao ditador Enver Hoxha. Durante a Guerra do Kosovo, a pirâmide foi usada como base da OTAN. Anos depois, se tornou uma casa noturna e nas décadas seguintes ficou abandonada. Jovens escalavam o local de forma perigosa. Agora, o escritório de arquitetura holandês MVRDV está devolvendo a estrutura abandonada aos habitantes da cidade. O local vai ficar mais arejado, com mais verde. E assim, a sombra do passado abre espaço para novos empreendimentos. Os degraus de concreto da pirâmide merecem atenção especial, pois permitem uma vista deslumbrante da cidade. O prédio vai abrigar salas de aula, cafés e escritórios. A transformação da pirâmide de Tirana é um exemplo de como um edifício abandonado pode ser reaproveitado sem apagar a sua história. A arquitetura do futuro nem sempre significa começar do zero.
construir para o futuro. As ideias são diversas e tudo precisa ser testado. A mudança depende diretamente das características e recursos de cada local. O Camarote 21 de hoje fica por aqui. Até semana que vem.